Uma das maiores dúvidas de quem está planejando Orlando hoje é como combinar Disney e Universal sem transformar a viagem numa verdadeira maratona. E eu entendo perfeitamente essa dúvida. Porque quando a gente começa a pesquisar, parece que existe uma quantidade infinita de coisas para fazer, né? Orlando tem muita coisa para fazer, fato. São 4 parques Disney, 3 parques Universal, parques aquáticos, Disney Springs, City Walk, compras, outlets, restaurantes. E a sensação é que você precisa encaixar tudo na mesma viagem. Grande erro. Mas a verdade é que é justamente aí que começam os problemas. Mas antes de continuar, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Gisele, da Trip for Magic. Eu tenho uma agência especializada em Orlando e compartilho por aqui dicas, estratégias e novidades para ajudar famílias, casais e grupos a terem uma viagem mais leve, organizada e especial. Então aproveita para se inscrever no canal e me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Agora vamos ao que interessa. A primeira coisa que eu sempre explico aos meus clientes que Disney e Universal têm ritmos completamente diferentes. E entender isso muda totalmente a forma de montar o roteiro. A Disney normalmente exige mais planejamento. Você precisa entender os aplicativos, os horários, os sistemas, né, de filas, de reserva, as estratégias para aproveitar melhor o parque. Cada parque, cada dia. Já a Universal costuma ser um pouco mais direta, ela é mais intensa, mais focada em adrenalina, por exemplo. É um ritmo diferente. Quando a pessoa tenta misturar tudo sem entender essas diferenças, o cansaço aparece muito rápido. Outro erro muito comum é não respeitar o perfil da própria família. Tem gente que monta roteiro como se estivesse participando de uma competição, sabe? Eu digo que parece uma maratona. Parque todos os dias, da abertura até o fechamento, sem pausas e sem descanso. Sem uma flexibilidade, aquela coisa bem engessada. Sinceramente, depois do 3º ou 4º dia, a viagem começa a perder qualidade, tá? Você fica exausto, não tem como. Principalmente quando tem crianças pequenas ou adolescentes. Ou até quando tem adultos que não estão acostumados a andar mais de 10 quilômetros por dia, por exemplo. Porque Orlando se anda muito, cansa de verdade. Por isso, uma das maiores dicas que eu posso te dar é: não tenta fazer tudo de uma vez. Eu sei que parece estranho ouvir isso de alguém que trabalha com Orlando. Mas quanto mais experiência eu ganho, mais eu percebo que as melhores viagens não são as que fazem mais coisas. É verdade. São as que aproveitam melhor as coisas certas. Porque você tem que saber primeiro quantos dias você vai ficar. Depende muito de viagem para viagem. Hoje eu prefiro muito mais um roteiro equilibrado do que um roteiro lotado. Agora, falando de quantidade de dias, para uma viagem confortável, eu normalmente gosto de pensar em algo próximo de... Aqui a gente está falando só de Disney e Universal, mas a gente tem muitas coisas além, tá? Mais 4 dias Disney, 3 Universais e pelo menos alguns momentos de respiro no meio dessa programação, tá? E aqui eu preciso falar uma coisa importante. Descansar não é perder tempo em Orlando. Muita gente sente culpa quando coloca um dia mais leve no roteiro, por exemplo. Quando passa o dia no hotel. Mas esses dias costumam ser responsáveis por salvar a viagem, acredita em mim. É neles que você consegue desacelerar, ou dormir um pouco mais, aproveitar o hotel, conhecer Disney Springs, por exemplo, passear por City Walk, Boardwalk, alguns hotéis, fazer compras, experimentar um restaurante diferente, ou simplesmente não fazer nada, descansar. E isso faz uma diferença enorme na disposição da família, tá? Eu mesmo sou uma pessoa que sempre falei que não descanso em dólar. Não existe dormir em dólar, essa é a minha frase toda viagem. Mas em Orlando essa frase não se aplica. Se você não der um respiro, não aproveita tudo que tem que aproveitar. E aí o prejuízo é muito maior. Outra coisa que eu sempre observo é a sequência dos parques.
Porque existem parques mais cansativos que outros. Isso é um fato. Maiores que outros também. O Magic Kingdom, por exemplo, costuma ser um dos dias mais longos e exigentes da viagem. Né? Você começa muito cedo e termina muito tarde. O mesmo acontece quando alguém tenta fazer Universal e Island em sequência sem pensar no restante do roteiro. Quando você distribui melhor esses dias, a experiência muda completamente. Agora vamos falar de hotel? Porque esse é outro ponto que gera muita dúvida e muito erro, tá? Quando você mistura Disney e Universal na mesma viagem, a logística passa a ter um papel muito importante. Eu diria essencial. E aí surge aquela pergunta clássica. Vale a pena ficar em um hotel Disney ou em um hotel Universal? A resposta é a mesma que eu dou para quase tudo em Orlando. E a gente de viagem adora essa palavrinha. Depende. Que depende do orçamento, depende da quantidade de dias, depende do perfil da família que está viajando, depende do peso que cada complexo, né, Disney, Universal, vai ter dentro da sua viagem. Porque existem casos em que o hotel Disney faz todo sentido. Existem casos em que o hotel Universal vai ser a melhor escolha. E existem situações em que uma região estratégica fora dos complexos resolve tudo muito bem e muito melhor. Por isso eu não gosto das respostas prontas, por isso que é um depende. Cada viagem tem necessidades diferentes. E isso me leva a uma outra dica muito importante. Não copie roteiro da internet. Orlando não funciona assim. Porque o roteiro perfeito para uma família pode ser péssimo para outra. Tem famílias, por exemplo, que amam passar o dia no parque aquático. Tem famílias que não curtem. Tem adolescentes que querem adrenalina o tempo inteiro. E tem gente que tem pavor de montanha-russa. Tem crianças pequenas que precisam de mais pausas. Tem outras que aguentam mais, depende da idade. Tem casais que valorizam restaurantes, experiências noturnas. Tem pessoas que amam compras. Tem outras que odeiam compras. Por isso o roteiro precisa ser construído em torno da pessoa que vai viajar com você. De todas elas, precisa ter uma análise, não em torno de uma fórmula pronta, entende? E por fim, existe um detalhe que muita gente descobre tarde demais, que é muita pena, eu tenho muita pena disso. Que é entender os sistemas dos parques antes da viagem. Isso faz uma diferença gigantesca. Na Disney, você tem o Multipass, o Lightning Lane. Na Universal, você tem Express Pass. Existem as Single Riders, estratégias específicas para determinadas atrações. Você tem SeaWorld Busch Gardens, por exemplo, que tem o Quick Queue, que muita gente não sabe nem que existe. Quando você entende isso antes de embarcar, você ganha horas preciosas dentro dos parques. Menos fila, menos estresse, frustração, mais diversão, mais experiência, mais memória. Então, se eu pudesse resumir tudo em uma única frase, seria essa. Não transforme Orlando em uma maratona de viagem. Porque Orlando e Universal são combinadas de forma certa e aí assim a viagem fica sem ser aquela corrida contra o relógio, sabe? Passa a ser aquilo que realmente deveria ser. Uma experiência inesquecível, um momento mágico, uma memória afetiva para sempre. Você aproveita mais, descansa mais, se conecta mais com a sua família e cria memórias muito melhores. No final das contas, é exatamente isso que importa. Você não está viajando para viver uma maratona. Se você está planejando Orlando e quer ajuda para montar um roteiro inteligente, equilibrado e personalizado para a sua realidade, me chama no WhatsApp, eu vou ter o maior prazer de te ajudar a montar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!